5 documentários de 2022 disponíveis nas plataformas de streaming brasileiras que comprovam que os monstros somos nós. Essa é uma boa ideia de post pro Instagram, inclusive eu acho que eu vou levar ela a cabo e vou fazer um post desse um dia desses, porque eu acabei de assistir ao Pai Nosso, com interrogação assim mesmo no final, que entrou hoje, dia 11 de maio de 2022, na Netflix Brasil, que é um documentário absolutamente assustador. Eu preciso dizer que tem muito gatilho, assim como eu falei um dia desses num vídeo sobre outro documentário sobre o qual eu comentei aqui, e que, como aqueles bons documentários de crimes reais, de seitas, ou então de golpes, de esquemas, fazem algo que é muito eficiente, que é começar com uma suspeita que é pequena, começa a escalar aos poucos, e quando você vê, você não consegue acreditar no tamanho que aquela bola de neve atingiu, e na monstruosidade, na falta de empatia, no mau caratismo, na psicopatia da pessoa que está sendo investigada. E aí eu preciso falar pra vocês que eu considero impossível falar sobre esse documentário neste vídeo sem spoilers, então infelizmente eu vou ter que abordar detalhes sobre o que acontece no filme, mas eu já te aviso que a maior parte desses acontecimentos, a maior parte dessas informações você já vai conseguir perceber, antecipar nos primeiros minutos do filme. Dirigido por Lucy Jordan, Pai Nosso investiga o caso do monstruoso médico Donald Klein, que inseminou sabe-se lá quantas mulheres com seu próprio esperma sem consentimento durante décadas. Sim, é isso mesmo que você ouviu, e o filme, como eu falei, o fato de ele já deixar isso muito claro logo no começo, com 4 minutos do filme, eu até anotei, eu já sabia pra onde a coisa tava indo. Eu te garanto que tem algumas surpresas, e surpresa é até um termo esquisito pra usar, né, alguns choques que você vai ter durante o filme que não dá pra sacar muito cedo, porque a profundeza de corrupção moral que a história assume, revela, é algo que você não tá esperando. O filme é produzido pela Blumhouse, que é uma produtora de cinema de terror, e o filme adota uma estética, uma trilha sonora, elementos visuais que são caros ao cinema de gênero, mas eu acho que o filme consegue ser respeitoso às vítimas mesmo assim. Porém, eu tenho apenas uma questão em relação ao método utilizado pelos realizadores para conseguir montar esse filme, que é algo que já é avisado logo no começo do filme, que é algumas das simulações que são feitas, algumas das reconstituições das cenas envolvendo o criminoso, envolvendo o vilão do filme, digamos assim, e as suas vítimas, são feitas usando as próprias vítimas interpretando versões de si mesmas, obviamente em oposição a um ator que interpreta aquele médico horrível. E aí eu acho que eu não consigo pensar se isso é realmente positivo para as vítimas. Eu acredito que para elas reviver um trauma, interpretar a si mesmas e se confrontar de novo com aquele cara, mesmo que seja uma interpretação de um ator que tá caracterizado como aquele algoz da vida delas, acho que deve ser algo bastante negativo. Outra coisa que eu acho que pode ser um risco é pra esse ator, porque como em alguns momentos, se você não prestar muita atenção, você pode misturar quem é ator, quem são as pessoas reais vivendo versões delas mesmas, esse cara vai saber, né? Pode ser confundido na rua com o verdadeiro criminoso algum dia, e obviamente as pessoas podem ficar muito revoltadas, muito iradas com ele, então eu não utilizaria essa maneira pra narrar, pra recriar aquelas cenas. Por outro lado, um ponto positivo do filme é que ele utiliza áudios que são reais, às vezes de gravação telefônica, adquirida através de grampo. Muitas vezes a gente ouve a voz daquele médico, tanto no passado quanto nos dias de hoje, falando coisas que são atrozes, falando coisas que são absurdas, e isso só vai compartilhando com a gente a raiva que aquelas vítimas sentem dele, obviamente. E o filme é muito inteligente, eu acho que esse é o ponto que eu mais acho válido no filme, em abordar a complexidade da lei e a complexidade moral, ética, na hora de definir certos crimes. Porque tem um crime, obviamente, relacionado aos crimes sexuais, que eu não vou falar o título do crime aqui, ou o nome do crime, porque o YouTube pode querer implicar com o meu vídeo, mas você sabe qual é o principal crime sexual, o mais hediondo, o mais horrendo. E tem um momento no filme em que as duas partes, né, a acusação e a defesa, precisam brigar pela definição do que é essa palavra que começa com
com a letra E. E eu pensando muito depois, é muito difícil, por mais que você tenha todos os elementos que configurem esse crime, porque não tem consentimento, porque é uma invasão ao corpo e porque também envolve uma prática sexual por parte do abusador. E também a gente não tem muita possibilidade de delimitar qual é a linha que define, que separa o momento do prazer, que, ai meu Deus, é horrível falar isso, mas ele teve no processo e quando deixou de ser prazer, ou se deixou alguma vez de ser prazer, e isso é algo que o filme aborda e você não precisa ter uma resposta pronta, mas o filme faz você pensar nessas coisas. O filme também retrata como as mudanças na tecnologia, o avanço da ciência começa a revelar os podres de uma época em que algumas técnicas, por exemplo, como a inseminação artificial, eram muito incipientes. Trabalha como vários dos outros documentários que lidam com esse tipo de crime, com esse tipo de esquema, a questão religiosa e como levar versículos da Bíblia ao pé da letra e muito mais personalizar essa coisa de ser um enviado, levar tudo com uma maneira muito extremista, leva normalmente a práticas que são execráveis. E no final das contas, é um filme bastante triste, por mais que seja um filme que use a estética, a simbologia religiosa e também de horror, é um filme muito triste, tem alguns depoimentos, tem algumas expressões, algumas revelações feitas pelos personagens, né, por aquelas pessoas, personagens entre aspas, que são muito tocantes. Eu lembro muito e não vou esquecer de duas frases. Uma é quando a moça fala que toda vez que ela liga para um dos irmãos dela, ela sabe que vai destruir a vida dessa pessoa, ela tem a responsabilidade de fazer isso, mas ela sabe que vai destruir a vida daquela pessoa. E a outra é da outra mulher, uma das irmãs dela, que falam que sempre que tá andando na rua, porque pra piorar é uma cidade pequena, então ela olha pras pessoas e ela tá sempre pensando, será que ela é, ou será que ele é meu irmão, minha irmã? E essas são as perguntas que você vai fazendo durante o filme. É uma comunidade pequena, será que algum casou? Será que eles casaram entre si, né, o que eu quero dizer? Será que eles tiveram filhos com o próprio irmão, com a própria irmã? E acima de tudo, por que que esse homem fez tudo isso dessa maneira? Enfim, é um filme assustador, é um filme que, como eu falei no início do filme, ele denuncia e joga na nossa cara o lado mais podre da espécie humana. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, se gostou ou não gostou, e aqui é as aspas, né, não que você vai se divertir, espero, com o filme, mas você gostou da experiência de descobrir aquilo que aconteceu, você se identificou com as vítimas, você empatizou com elas? Me digam aqui embaixo e, claro, se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal, curte e me acompanha lá no Instagram e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!